Nunca pensei que o barulho seco de um ônibus freando seria o som da minha liberdade. A poeira vermelha levantava do chão batido, formando um véu leve que cobria a placa meio torta da rua. Rua das Acácias. Era um nome bonito, quase poético. Eu não sabia se tinha flores por aqui, mas naquela hora só o nome já me bastava. Eu desci do ônibus com passos tímidos e uma mochila leve nas costas. Leve de coisas, mas carregada de tudo o que vivi. Ali dentro tinha 3 camisetas, uma calça jeans surrada, um chinelo e um caderno velho com frases que escrevia quando chorava escondida. Nada mais. Deixei tudo para trás. Os gritos, as marcas, os medos, a roupa no varal, a comida na panela, o olhar perdido da minha mãe. Deixei até meu nome verdadeiro, porque aqui eu queria ser outra, alguém nova, alguém minha. Era fim de tarde. O sol se escondia atrás das casinhas simples, com telhados baixos e varandas com flores em latas de tinta reaproveitadas. Uma senhora sentada na calçada sorriu para mim. Eu sorri de volta. Meu sorriso tremia, mas era sincero. Fazia tempo que não sorria sem medo. O chão de terra batida parecia acolher meus passos, como se aquela rua soubesse o motivo da minha chegada. Como se dissesse, você está segura agora. Tudo ali era novo. O cheiro, o som distante de rádio tocando modas antigas, o silêncio bom entre uma casa e outra, nenhuma buzina, nenhum grito, só vida. Uma vida calma, uma vida que eu só tinha conhecido nos sonhos. Eu andei até a esquina onde ficava o restaurante da Dona Neide. Ela me esperava encostada no batente da porta, de braços cruzados e expressão séria. É você que é a Larissa? Ela perguntou, sem levantar a voz. Assenti. Não consegui dizer uma palavra, só balancei a cabeça. O quarto é nos fundos. Trabalho começa amanhã, 6 da manhã. Dorme bem hoje. Aqui a gente não aceita moleza, ela completou, já virando de costas. Naquela noite, deitada numa cama de solteiro com lençol florido, eu encarei o teto de madeira e deixei que as lágrimas escorressem. Sem barulho, sem pressa. Era o luto por uma vida que eu enterrei naquele ônibus, mas também era o batimento silencioso de uma esperança nova. Eu não sabia o que me esperava naquela cidadezinha de chão batido. Mas pela primeira vez, eu queria muito descobrir. Eu cresci ouvindo que bater era uma forma de educar, que gritar era jeito de amar, que mulher que reclama apanha mais e que, se quisesse sobreviver, era melhor ficar quieta. Na minha casa, ninguém pedia desculpa, ninguém dizia eu te amo. A comunicação era feita de portas batendo, copos quebrando e aquele silêncio gelado depois da briga. Silêncio que doía mais do que os tapas. Minha mãe sempre foi uma mulher calada. Olhar baixo, voz baixa, alma quebrada. Ela vivia para agradar meu padrasto, mesmo quando ele chegava bêbado, esbofeteava a mesa e a obrigava a recomeçar a janta. Homem é assim mesmo, filha. A gente tem que saber lidar. Ela repetia, limpando a boca com o pano de prato como se não fosse sangue. Eu aprendi cedo a me esconder. Tinha um canto atrás do armário do quarto, onde eu ficava encolhida quando os gritos começavam. Meus irmãos, mais velhos, mais fortes, seguiram o mesmo caminho do homem que chamavam de pai. Se ele batia na minha mãe, eles batiam em mim. Talvez achassem que era o certo, talvez só quisessem mostrar força, mas nunca me pediram desculpa, nem uma vez. Na escola, eu usava blusas de manga longa mesmo no calor. Dizia que tropeçava muito, que era desastrada. E ninguém perguntava. Os adultos fingiam não ver. Os colegas se afastavam. Eu era a estranha, a que não sorria, a que sumia no recreio. Mas eu observava e sonhava com lugares onde ninguém sabia meu nome, onde eu podia andar na rua sem medo de voltar para casa, onde alguém me olhasse como pessoa, não como saco de pancadas. Era um sonho pequeno, mas me dava forças. Um dia, a dona Vera, professora de português, me chamou depois da aula. Me entregou um papel amassado com um endereço de e-mail e disse:
Você escreve bem. Talvez isso te leve para algum lugar melhor. Aquilo ficou na minha cabeça. Em casa, à noite, escondida debaixo do cobertor, eu entrei no site do computador da escola. Era uma página com anúncios de empregos em outras cidades. Lá, vi uma vaga de ajudante de cozinha, restaurante pequeno, cidade do interior. A dona oferecia comida e alojamento. Era isso, a chance. Talvez a única. Por semanas, juntei moedas escondidas da feira, do troco de pão, do fundo da gaveta da minha mãe. Consegui R$ 220, o suficiente para uma passagem só de ida. Escrevi um bilhete curto, deixei colado no espelho do banheiro. Não sou de vocês, não mais. E naquela madrugada, sem olhar para trás, caminhei até o ponto de ônibus, com a mochila nas costas e o coração na garganta. Pela primeira vez, com a certeza de que o pior já tinha ficado para trás. O quarto ficava nos fundos do restaurante. Era pequeno, mas limpo. Tinha uma cama de solteiro com colchão firme, uma cômoda com cheiro de madeira velha e um espelho manchado pendurado na parede. Para muita gente aquilo seria pouco. Para mim era liberdade. A dona Neide era o tipo de pessoa que falava pouco, mas observava tudo. No primeiro dia, me deu um avental encardido e apontou para a pia. Aqui é assim. Quem tem passado pesado, trabalha com mais vontade. Se não quiser, pode ir embora agora. Eu fiquei. O trabalho era duro. Começava cedo, antes do sol nascer. Lavava pratos, cortava legumes, limpava chão. Meus dedos ficaram com calos. Minhas costas doíam no fim do dia. Mas pela primeira vez, era uma dor que eu aceitava, porque era só minha. Ninguém me obrigava, ninguém me batia. Aos poucos, fui entendendo a rotina da cidade. O rádio da padaria começava a tocar às 6. Os meninos passavam de bicicleta às 7. As vizinhas trocavam pão por café às 8. A cidade tinha seu ritmo, sua música, e eu tentava aprender a dançar junto. No restaurante, comecei a ganhar a confiança de Neide. Ela me ensinava o ponto certo do arroz, o tempero que os clientes gostavam, o jeito de organizar os pedidos sem errar. Nunca elogiava, mas também nunca gritava. E isso, para mim, já era mais do que eu podia pedir. Às vezes, à noite, eu me sentava nos fundos com uma xícara de chá. Ficava olhando o céu, pensava em tudo o que vivi e me perguntava se algum dia aquilo deixaria de doer. A resposta veio de forma inesperada. Numa tarde chuvosa, um cliente esbarrou em mim e deixou o prato cair. O barulho da porcelana quebrando no chão me paralisou. Era como ouvir meu padrasto chutando a porta. Meu corpo travou. Os olhos encheram de lágrimas. Mas antes que eu me desculpasse, Neide veio, pegou o pano e disse com calma: "Só um prato. A gente limpa e faz outro." Aquilo me desmontou. Chorei no banheiro em silêncio, não por causa do prato, mas porque entendi que o erro ali não era punido com violência. Era consertado. E vida que segue. Foi naquele dia que eu percebi: liberdade não é só ir embora. Liberdade é poder errar, sem ter medo. O tempo passava devagar naquela cidade, mas devagar era bom. Devagar dava tempo para a alma respirar. Acordava antes do sol, preparava o café do pessoal da cozinha, colocava o avental e começava o dia. A rotina me fazia bem. O corpo cansava, mas a mente começava a encontrar algum sossego. Mesmo assim, algumas feridas ainda estavam abertas. Às vezes, um cliente mais exaltado me fazia estremecer por dentro. Não era o que ele dizia, mas o tom de voz, alto demais, rápido demais. Me lembrava dos gritos lá de casa. Meu coração disparava, as mãos suavam e eu sentia aquela vontade incontrolável de sumir dali. Outras vezes, era o cheiro, quando algum freguês entrava com o mesmo perfume barato que meu padrasto usava, ou com aquele bafo forte de cachaça. Na hora, era como se eu fosse puxada de volta para aquela cozinha úmida da minha infância, onde minha mãe chorava baixinho com um olho roxo e um pano na testa.
Mas eu não deixava transparecer. Engolia seco, respirava fundo, continuava. Eu já não era mais aquela menina que se escondia atrás do armário. Eu estava tentando ser alguém nova, mesmo que, por dentro, ainda carregasse os pedaços daquela que fui. A Neide parecia perceber, mesmo sem perguntar. Nunca foi de abraçar, mas toda vez que o restaurante fechava, deixava uma caneca de chá em cima da pia. Era de camomila. Eu sabia que era para mim. Era o jeito dela de dizer: eu sei, vai passar. E aos poucos algumas coisas começaram a mudar. Um senhor que almoçava ali todo dia começou a puxar conversa. Seu nome era Antônio. Viúvo, aposentado, gentil. Ele dizia que eu lembrava a filha dele, que se mudou para longe. Você tem olhos de quem carrega muito, menina. Ele disse um dia. Mas ainda brilha. Eu não sabia o que responder. Então só sorri. Mas por dentro, alguma coisa se aqueceu. Foi a primeira vez que alguém me olhou com carinho, sem querer nada em troca. Era uma segunda-feira comum. Céu nublado, movimento fraco no restaurante, cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina. Eu estava lavando os copos quando ouvi a voz da Neide. Larissa, deixaram isso aqui para você. Ela estendeu um envelope branco amassado, com meu nome escrito à caneta. A letra era conhecida, tremida, como se cada letra tivesse sido escrita com medo. Meu estômago gelou. Era da minha mãe. Por um momento pensei em rasgar sem ler, fingir que aquilo nunca chegou, mas minhas mãos já estavam abrindo o papel. A carta era curta, com poucas palavras, mas cada frase parecia cortar minha pele. Filha, eu sei que você me odeia, e talvez tenha razão, mas queria que soubesse que eu sempre soube. Eu via, eu ouvia, eu só não sabia como reagir. Tinha medo de perder o teto. Medo de apanhar mais, medo de que te tirassem de mim. Você teve coragem, mais do que eu jamais tive. Se um dia quiser voltar, não vai encontrar mais ele aqui. Ele se foi. E eu também fui. Fui embora daquela mulher que um dia eu fui. Te amo, mãe. As palavras embaralharam minha visão. O papel tremia na minha mão. Fui até os fundos, me sentei no chão da despensa e chorei como não chorava há anos. Não era tristeza, nem raiva. Era um tipo de alívio estranho, que doía e libertava ao mesmo tempo. Ela sabia, ela viu, e mesmo sem fazer nada na época, agora estava tentando fazer diferente. Naquela noite, dormi com a carta debaixo do travesseiro, como se ela pudesse me proteger de tudo aquilo que ficou para trás. Foi a primeira vez que me permiti pensar na minha mãe com saudade, e não com mágoa. Alguns dias depois da carta, o telefone do restaurante tocou. Era raro alguém ligar para mim. A maioria nem sabia que eu existia ali. Neide atendeu, depois me chamou com um gesto discreto. É para você, diz que é da sua família. Meu coração acelerou. Peguei o telefone com mãos trêmulas. Alô? A voz do outro lado era jovem, hesitante. Larissa, é a Luana, sua irmã. Demorei um instante para responder. A última lembrança que eu tinha dela era pequena, com os olhos arregalados enquanto me via apanhar no corredor de casa. Ela não batia em mim, não gritava, mas também nunca defendeu. Talvez por medo, talvez por não saber como. Oi, eu disse, quase num sussurro. Ela respirou fundo do outro lado da linha. Mãe mandou ele embora, de verdade. Ele não mora mais lá. Ela falou que se você quiser voltar, pode. Que tá tudo diferente. Eu não sabia o que sentir. Alívio, raiva, desconfiança. E vocês? Perguntei. Vocês ainda acham que eu sou errada? Não, ela respondeu de imediato. A gente entendeu. Depois que você foi embora, foi como se o silêncio gritasse lá dentro. A gente sentiu sua falta, Larissa. Até os meninos mudaram. E a mãe, ela tá tentando. Muito. Fiquei em silêncio. Não porque não tinha o que dizer, mas porque naquele momento entendi que aquela ligação não era um pedido de volta. Era um reconhecimento.
Ela sabia que eu tinha feito o que ninguém teve coragem, que eu fui a primeira a quebrar o ciclo, a abrir a porta e sair. E de algum jeito, isso mudou todo mundo. Eu tô bem, Luana, respondi com firmeza. Tô bem de verdade, mas agora sou eu quem escolhe os caminhos. E por enquanto, meu caminho é aqui. Ela não insistiu. Só disse tudo bem, com uma voz embargada. E antes de desligar, murmurou: Obrigada, mana, por mostrar que dava para sair. Quando coloquei o telefone no gancho, senti um alívio diferente. Como se aquela parte da história finalmente tivesse encontrado um ponto final. Não era sobre voltar ou esquecer. Era sobre entender que eu tinha vencido. Do meu jeito, no meu tempo. Naquela cidadezinha de chão batido, eu deixei de ser a menina que fugiu no meio da madrugada. Ninguém ali conhecia meu passado. Ninguém me apontava o dedo. E isso me deu a chance de algo raro, começar do zero. O pessoal do bairro começou a me chamar de Larissa do restaurante. Era assim que me apresentavam na mercearia, na feira, na igreja. E com o tempo, até eu comecei a acreditar que era essa a minha identidade agora. Fiz amizade com a moça da papelaria, com o entregador de gás, com a dona do salão da esquina. Cada um deles me tratava com respeito, com normalidade. E isso, para quem veio de onde eu vim, era revolucionário. Comecei a usar roupas mais leves, cortei o cabelo curto, depois pintei de vermelho. Sempre quis fazer isso quando era menina, mas minha mãe dizia que chamava a atenção demais. Agora, chamava a atenção sim, mas pela primeira vez eu não me importava, porque a pessoa que olhava de volta no espelho finalmente parecia comigo. 3 meses depois que cheguei, Neide me entregou a chave da despensa e disse: Agora é contigo, confio no seu jeito. Aquilo foi como uma medalha, um reconhecimento mudo de que eu não era só mais uma ajudante, eu era parte daquele lugar, parte da rotina, parte da história da cidade. Comecei a escrever num caderno novo, pequenos trechos do dia a dia, conversas que ouvia, histórias que os clientes contavam entre uma colherada e outra. Era a minha forma de registrar a nova vida. E quando a saudade apertava, porque ela ainda vinha às vezes sem avisar, eu lia a carta da minha mãe, guardada entre as páginas do caderno, e respirava fundo, porque ali, naquela rua de terra, naquela cama simples, naquele cheiro de comida no fim do dia, eu encontrei o que nunca tive: paz. E entender isso me fez perceber uma verdade que mudou tudo. Eu não fui embora por covardia, eu fui embora por amor. Amor próprio. O tempo passou. A cidade cresceu um pouco. O restaurante agora tem mais mesas, mais funcionários, e eu continuo ali. Não mais lavando pratos. Agora fico no caixa, cuido dos pedidos, ajudo nos treinos. Neide diz que sou seu braço direito. Eu sorrio, mas no fundo sei que isso é mais do que trabalho. É lar. Minha mãe me escreveu outras vezes. Contou que montou um pequeno brechó no centro, que se afastou de tudo que a fazia sangrar, que começou a ir a encontros de apoio a mulheres. Disse que hoje ajuda outras que, como ela um dia foi, não sabiam como sair. Eu fui visitá-la uma única vez, sem avisar. Ela estava sentada numa cadeira de plástico, costurando a barra de uma calça. Quando me viu, não chorou, só abriu os braços. Nos abraçamos por longos minutos. Nenhuma palavra dita, nenhuma cobrança. Era só ela e eu, no tempo que sobrou do que ainda dava para ser vivido. No brechó dela havia um cartaz pendurado com fita crepe na parede. Você merece recomeçar. Quem acredite. Olhei aquele papel e me vi ali. Vi minha mãe ali. Vi todas as mulheres que carregam cicatrizes escondidas sob sorrisos ensaiados. A dor que vivi não sumiu, nem vai, mas hoje ela tem nome, tem lugar e, acima de tudo, tem um sentido. Porque eu aprendi que fugir não é covardia, é muitas vezes o único ato de coragem possível. E recomeçar, mesmo sem garantia nenhuma, é um grito silencioso de liberdade. Talvez eu não tenha mudado, isso é o suficiente.
Obrigado por assistir até aqui. E se essa história mexeu com você, deixa seu like, compartilha e se inscreve. Aqui a gente transforma a dor em voz.